Olá, estamos de volta com mais um sarau entre amigos e hoje nós vamos conversar com o atual prefeito de Umbaúba, Anderson Farias, petista. Segundo o IBGE, Umbaúba é a cidade do estado de Sergipe que mais cresce. Ele está aqui conosco e vai nos falar a respeito também de sua administração. Aliás, uma administração profícua. Anderson, muito obrigado por ter aceito o convite. Nivaldo, meu amigo, mais uma vez. Prazer, viu? Muito Hoje obrigado. Mais cedo, mas tudo bem. Mais cedo, vamos lá. Não esqueça dos prefeito. nossos patrocinadores, não. Inicialmente, eu agradecer aqui a Banese Card, a Nova Skin, Fênix Turismo, Vange Produções, Gleides Buffet, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, Todos Deda e blog do Cláudio Nunes. Prefeito, a primeira pergunta, justamente, a gente antes tem que conversar em off para saber realmente dos meandros da política em nosso estado. No início de sua administração, há cerca de 3 anos pretéritos, mais ou menos, houve uma contenda entre o senhor e o governador Marcelo Deda. Qual o motivo real daquela contenda? Você deve se referir à duplicação da BR, né? Justamente, é. Do desvio, que causou certa polêmica. Uma polêmica muito grande que ele empunhou uma bandeira... Desvio, porque a BR passava praticamente por dentro da cidade. Da cidade, E justamente. aí o DENIT resolveu passar um pouquinho. Nivaldo, o nosso Isso. colega, é muito bem antenado com as coisas do governo. Aliás, é um dos maiores assessores do governo do estado de Sergipe. Mas que foi um mal entendido, mas ele vai responder melhor. Na verdade, a contenda foi algo que faz parte da minha formação política e do próprio governador, que é a mesma origem, temos a mesma origem, movimento estudantil. O governador Mesmo Marcelo Deda partido. nunca teve outro partido, eu da mesma forma, fomos forjados na bandeira socialista do Partido dos Trabalhadores, dentro da democracia partidária. E o PT tem uma característica interessante, que é uma máquina que move o partido, que são a participação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que é a figura mais exponencial do partido. Dentro do partido, obviamente a influência dele é maior, mas o poder de voto dele é o mesmo que o meu, o mesmo que o governador, o mesmo que o mais simples filiado do Partido dos Trabalhadores, dentre os quase 1 milhão de filiados. Então a democracia interna ela é muito pujante, né? Em todas as esferas. E, na verdade, nós discordamos de um posicionamento que foi comunicado de forma um pouco meio que atrapalhado. Depois o próprio governo reconheceu que deveria ter tido um diálogo mais profícuo, como o senhor afirma, em vez de que nossa população soube de uma informação pela imprensa, de que a rodovia BR-101, que é uma artéria que corta o município no meio, que corta a área urbana do nosso município ao meio, né, que traz emprego, que traz desenvolvimento, seria desviada em vários quilômetros por um eixo completamente distinto, quase na fronteira com o município de Itabaianinha. Da mesma forma, a população de Cristianápolis soube da mesma informação, da mesma forma com vários. E de uma forma extremamente, uma informação superficial, sem detalhes, e isso causou pânico na população, que obviamente a pessoa que está próxima não é o governador, é o prefeito, é o vereador. Pressiona o vereador, que pressiona o prefeito, que tem que buscar a informação. E no início, né, essa informação não foi muito bem passada para a gente, o que acabou, não foi feita uma resposta a contento para a nossa sociedade, o que acabou se agravando, chegando até mesmo a haver imobilizações para fechamento da rodovia por parte da população. Nós, eu e o padre Raimundo de Cristianápolis, que é outro aliado do nosso governador, é do PCdoB, inclusive, fizemos várias reuniões com empresários, com comerciantes, com a população e ganhamos tempo para que houvesse esse diálogo, até que o governador resolveu, então, a partir dos dados que eu apresentei, Aqui é seu, né? certo? E a partir dos dados que foram confrontados, que o DENIT e o próprio governo do estado possuíam, havia uma divergência muito grande. E só havia uma forma de saber quem estava correto naqueles dados. Então, foi contratada uma empresa, foi feita uma licitação para fazer 2 complexos estudos, um estudo para saber por dentro qual seria o impacto, que não havia. Qual era o impacto econômico, qual era o impacto social, qual era o impacto ecológico, enfim, qual seria o impacto que aquela obra causaria caso o desvio fosse feito da forma com que o DENIT Esse estudo já foi feito. indicava, exato. E qual seria o impacto passando por dentro, se fosse mantida a duplicação por dentro. Então, um estudo completo.
Isso levou uns 3 meses, 90 dias, entre 90 e 100 dias, até que o estudo ficou pronto. O governador me chamou o prefeito, chamou o secretário de infraestrutura, o presidente do DR, que essa obra é uma obra federal, mas que será executada pelo governo do estado. Uma parceria que o governo do estado, e é importante dizer isso, Nivaldo. É verdade. Não seria duplicado a rodovia BR-101 no trecho Estância-Cristinápolis, passando por Umbaúba. Não seria duplicado nesse momento. E o governador buscou o entendimento com o então presidente Lula e com a então ministra Dilma e conseguiu, a partir do orçamento do estado de Sergipe, que o recurso fosse repatriado para o estado de Sergipe e que o DR executaria a partir de licitações. Então, é importante que a sociedade entenda isso. É verdade. Essa obra vai acontecer por conta do empenho do governo do estado, do governador Marcelo Delo. Quando o estudo é apresentado, ficou claro 2 coisas. Que nem nós, dos municípios afetados, estavam com toda a razão e nem o estado, da mesma forma, estava com a razão. Os números estavam completamente divergentes. E chegamos ao entendimento. A rodovia passará numa alça por fora da área urbana, mas não muito por fora. Por exemplo, Tanto de um quanto do outro. em Umbaúba passará apenas 1,5 km do eixo atual, e em Cristinápolis a menos de 1,5 km, a 1 km apenas. Isso vai criar uma área de expansão urbana. Solicitei ao governo que nos desse o plano diretor para Umbaúba e Cristinápolis, que foi prontamente atendido, e o valor da indenização, caso passasse por dentro, não seria tão alto quanto se dizia, mas aí teria um impacto muito grande, econômico e social. Eu teria, só em Umbaúba, que é maior do que Cristinápolis, teríamos mais de 150 imóveis comerciais que seriam demolidos completamente. O maior posto de gasolina do Norte-Nordeste está localizado em Umbaúba. Esse posto seria demolido por indenização. O governo federal construiu uma agência imensa do INSS em Umbaúba, que nem sequer foi inaugurada ainda. Seria demolida também. Então isso causaria um impacto violento, né? Da mesma forma que se passasse pelo traçado previsto na anteriormente. Economia também. Exatamente. Né? Então, se o objetivo era preservar a economia, passando por dentro haveria esse impacto. Em Cristinápolis, até a igreja católica do próprio padre Raimundo, que é o prefeito, seria demolida. Seria demolida. E aí, nesse entendimento, vimos que poderíamos encurtar a distância entre o eixo atual e o eixo futuro, que era 6, 7 quilômetros para 1 quilômetro apenas, na média 1,5 km, plano de expansão e um investimento dessa diferença na ordem de 7 milhões e meio, de 12 milhões de reais, nas vias atuais dentro de Umbaúba e Cristinápolis. Com isso, os municípios seriam beneficiados com o progresso que a duplicação traz, seria beneficiado com esses investimentos e, o mais importante, dentro de um estudo econômico, de impacto econômico, social e ambiental. O Banese vai abrir uma linha de crédito para os pequenos comerciantes, a solicitação nossa dos prefeitos, porque o dono do posto, ele vai migrar porque ele tem capital para isso. Mas o seu Zé da borracharia, Dona Maria da banca de fruta, seria afetado diretamente. Ela não tem o recurso necessário para migrar do eixo atual da rodovia para a nova. O Banese vai abrir uma linha de crédito para isso. Outra solicitação prontamente atendida. Enfim, a partir do diálogo se avançou, um diálogo sem radicalismo, um diálogo com muito respeito mútuo e que mostrou que é o caminho mais viável para as contendas para ambas as partes. Para o povo de Sergipe e para o país principalmente. Agora, prefeito, a informação de que o Umbaúba é o município que mais cresce no estado de Sergipe, o senhor atribui o que a esse crescimento? Há 3 fatores primordiais. Primeiro, o crescimento natural da economia brasileira, né? O país tem crescido numa pujança muito forte nos últimos 10 anos. Segundo, ao próprio estado de Sergipe, né? As políticas de incentivo de investimento que o atual governo tem feito, tem trazido uma pujança muito forte para todo o estado e na nossa região principalmente. E o terceiro e mais importante é a posição geográfica do município de Umbaúba e as suas condições edáficas. Por exemplo, Umbaúba tem uma abundância em água, um dos municípios mais ricos hidrologicamente falando. De lá sai água para Itabaianinha, para Tomar de Jeru, para o povoado Ilha em Itabaianinha, que é maior do que vários municípios. Né? Então, a abundância de água faz com que a agricultura se desenvolva mais, a comunidade sofra menos. É um crescimento econômico. Senhor. Exatamente, é um crescimento econômico. E Umbaúba hoje é um entroncamento. Além de ser cortada pela rodovia BR-101, tem a ligação, a SE 244, que sai para Itabaianinha, Tobias Barreto, e pode ligar até a 116, e a outra nova que está para ser inaugurada, que é essa mesma rodovia, que liga Umbaúba a 101 à linha verde. Então, Umbaúba é um entroncamento. Umbaúba hoje é uma cidade de imigrantes, Luiz.
uma cidade de imigrantes, uma cidade que o comércio é muito pujante. A cerâmica vermelha de Itabaianinha, ela começa a migrar para Umbaúba por conta das jazidas de cerâmica. Sim. A mecânica de diesel começa a migrar para Umbaúba por conta daquele posto que eu falei há pouco. É um município privilegiado, né, pelos deuses, talvez. Né? Exatamente. E o investimento que o município tem feito na capitaneando empresas, capitaneando hoje, inclusive, assim que eu sair daqui, retorno ao meu município, onde tem a empresa 3 Estrelas de São Paulo, tem feito uma parceria conosco e que deverá se instalar em nosso município, que é uma empresa de componentes, de banheiros. Vai gerar em torno de quantos empregos? Em torno de 500 empregos diretos. O governo do estado já sinalizou com os incentivos necessários, o município da mesma forma, e que nos próximos 10, 12 meses eles estarão se instalando e que vai... Por que Umbaúba? Por conta da posição geográfica e dos incentivos que o nosso governo municipal tem dado para essas empresas. O que podemos constatar, Nivaldo, uma vez que vamos agora ao nosso breve intervalo comercial, é que o prefeito Anderson, ele tem uma facilidade de expressão de explicar tudo aquilo que envolve o seu município. Tanto é que nós fizemos apenas uma pergunta e o espaço do primeiro bloco foi todo justamente para a explanação dele, que ficou, aliás, muito bem clara a sua resposta. Daqui a pouquinho voltamos com a participação de nossos convidados especiais.